Agora é hora do nosso Paraná Entrevista. O Marques Souza recebe hoje o senador paranaense Oriovisto Guimarães. E olha, vai falar de toda a correria lá no Senado, que tem muita coisa acontecendo. Bom dia, Marques. Oi, Riva, bom dia para você. Recebemos então o senador Oriovisto Guimarães e já começamos falando, senador, sobre a questão da reeleição à presidente do Senado e também da Câmara. O senhor encaminhou recentemente uma carta ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se colocando contrário a isso. Por quê? Bom dia, Marque, bom dia aos nossos telespectadores. Essa questão da reeleição é muito clara. A nossa Constituição, no seu artigo 57, parágrafo 4º, claramente proíbe a reeleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal na mesma legislatura. Então, o mandato de Davi Alcolumbre e o mandato de Rodrigo Maia terminam agora no final desse ano. E pela Constituição eles não podem ser reeleitos. E estão tentando uma manobra para mudar a Constituição para que eles possam novamente ser reeleitos. A senadora Rose de Freitas, a pedido de Davi Alcolumbre, criou um projeto de emenda à Constituição, protocolou, recebeu o número 33, está lá, e agora com essa pandemia que está fazendo muito mal à nossa democracia, o Senado está muito na mão do Davi Alcolumbre. Ele faz o que quer, porque as comissões, Comissão de Constituição e Justiça, todas as outras comissões pararam de funcionar, estamos operando apenas remotamente, e eu fiz uma carta aberta a ele, denunciando essa manobra. Ela foi publicada nos grandes jornais brasileiros e teve uma repercussão muito grande. E realmente a população precisa se mobilizar para não deixar que isso aconteça. Estão tentando manter os jatinhos da FAB, a mansão na beira do lago, manter o bem bom, manter a inoperância da pauta ética, que não aprova fim de foro privilegiado, que não aprova prisão em segunda instância, e nós não podemos permitir que o Senado não mude. Mudou o Supremo, saiu o Toffoli da presidência, já vai tarde, graças a Deus. Precisa mudar agora o presidente do Senado, precisa mudar o presidente da Câmara. E se aprovarem essa PEC, isso é um problema muito sério, porque eles poderão se eternizar lá no poder e o Brasil daí não muda, não acontece o que todo brasileiro quer, que é ver esse país ser mais sério um pouco. Senador, aproveitando esse gancho aí, vamos falar do Supremo Tribunal Federal. A única forma constitucional de se criticar ou de fazer algo contra um ministro supremo é o Senado da República. O que o Senado tem feito em relação a isso? Tem ministro, por exemplo, que fala que o Exército é genocida, que faz live com terroristas do MST e nada acontece. O Deltan aqui no Paraná foi censurado por falar que o Renan Calheiros é corrupto, por muito menos. O que falta para o Senado realmente abrir a lava-toga e começar a mexer no STF? Falta mudar o presidente do Senado, porque a pauta está na mão dele. É ele que diz se alguma coisa entra em pauta ou não entra. É assim o regimento, é assim que eu já encontrei o Senado, nós estamos tentando mudar, mas é difícil de mudar. E você veja, tem coisa pior até do que isso que você está falando. Você teve o Toffoli, por exemplo, agora citado nas denúncias, não é? Com reforma da casa do Toffoli lá nos arquivos das Odebrecht da vida, né? E isso é um escândalo. Eu assinei a CPI da lava-toga. Eu e mais 27 assinamos. O Davi nunca colocou em pauta. E se for reeleito, não vai colocar nunca. Aliás, ele passa isso para o Supremo. Ele diz para os ministros assim, porque ele entrou também com uma manobra toda complicada, ele entrou com um pedido para que o Supremo, não foi bem ele, foi o Roberto Jefferson, mas a pedido dele, né? Para que o Supremo reinterprete a Constituição e que por uma reinterpretação da Constituição ele poderia também ser candidato de novo. O Supremo, pelo jeito, não vai embarcar nessa, né? Então ele está tentando essa jogada agora da PEC. Mas depende só dele, assim como o fim do foro privilegiado depende só do Rodrigo Maia, que faz há 2 anos ou mais que está com isso na gaveta e não põe para votar lá na Câmara dos Deputados. Vamos falar sobre o foro privilegiado. Seu colega de bancada, Álvaro Dias, inaugurou recentemente até o forômetro, né, que conta há quanto tempo está parado esse caso lá na Câmara dos Deputados. O que falta para tirar da gaveta? Mudar o presidente da Câmara dos Deputados, porque esse que está lá não vai colocar em votação. Já faz mais de 2 anos, ele não colocou. Não é? Agora estão usando a pandemia para justificar tudo. Mas quando não tinha pandemia, ele também não colocava. E se quisesse colocar em plena pandemia, poderia perfeitamente colocar também. Não é desculpa.
E essa gente não quer o fim do foro privilegiado, essa gente não quer a prisão em segunda instância. Até porque um grande número deles tem processos do Supremo. É uma delícia você, eu sou senador, eu não posso ser julgado na primeira instância, só no Supremo. Vai no Supremo, os juízes são meus amigos e não me julgam. Os processos ficam parados no Supremo, como todo mundo sabe. Então eles não querem o fim dessa mamata e a hora que nós tivermos o fim do foro privilegiado e a prisão em segunda instância, isso vai ser, Mark, uma mudança no Brasil como nunca se viu antes. O país muda de cara. Essa pauta ética é fundamental. E o legado do Rodrigo Maia e o legado do Davi Alcolumbre é muito triste. São 2 anos que eu estou lá como senador, são 2 anos que eu grito por essas pautas e nada aconteceu. Esse é o legado que eles deixam. Eles deixam o Brasil tão favorável à corrupção como era há 2 anos atrás. Senador, prisão em segunda instância é outro tema que está parado lá também. Tem previsão para sair do papel? Pois é, não tem. É bem isso que você disse, está lá parado. Eu, logo que cheguei no Senado, a primeira coisa que eu fiz foi propor uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, para estabelecer a prisão em segunda instância na Constituição. Muitos me apoiaram, eu tive mais de 30 apoiamentos e tal, mas não andou. Não anda, porque aqueles que não querem, e isso é muito interessante, Marco, tem muito parlamentar que mente para a população. Você coloca o telefone e a câmera na frente dele, o senhor é a favor da prisão em segunda instância? Claro que eu sou, mas é mentira. Se todos fossem favoráveis, já teria sido aprovada. A maioria não é favorável, é por isso que a coisa não anda. Senador, eu percebo muito que o senhor fala que depende muito dos outros, né? Eu queria que o senhor explicasse aos telespectadores como é que funciona o Senado. O senhor tem várias posições mais firmes, mas não consegue implementar praticamente nada. Por que isso acontece? Porque o Senado e a Câmara funcionam como certas regras. Primeiro, tem que ter maioria para você aprovar a coisa. Para mudar a Constituição, para fazer uma PEC, você tem que ter 3/5, né? Uma maioria qualificada. E o regimento é muito claro, quem manda na pauta é o presidente. Por isso o presidente é tão importante. Então você pode ter 20, 30, você pode ter até a maioria dos senadores favoráveis a um determinado assunto. Se o presidente, um senador só, que é o presidente, que é o Davi Alcolumbre, não coloca em votação, simplesmente o assunto não anda. E nós estamos brigando e vamos brigar até o último dia do nosso mandato para mudar esse estado de coisas. Mas não é fácil. A gente não pode desanimar, mas não é fácil. A pandemia afetou também a democracia brasileira? Claro que sim, afetou muito. Nós não estamos no legislativo, nós não estamos funcionando de modo presente, nós estamos funcionando de modo remoto, apenas reuniões virtuais pelo computador. Isso significa, Marco, que todas as comissões, como Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Educação, enfim, todas as comissões eram onde a gente mais trabalhava e discutia mais de perto os assuntos, e o presidente não podia pautar nenhum assunto, a não ser que ele passasse por essas comissões, tudo isso acabou. O poder se concentrou na mão dos presidentes. Hoje as decisões são remotas e as decisões são só reuniões de plenária e vai para a pauta aquilo que o presidente manda para a pauta e ele próprio designa um relator da sua escolha, que obviamente pensa igual a ele, não é? E ainda assim conseguimos aprovar coisas importantes. Aprovamos, por exemplo, o marco regulatório de saneamento, aprovamos a questão do Fundeb, que foi uma coisa importante, todo o auxílio emergencial da pandemia, muita coisa importante foi feita nesse período. Mas o fato é que a pauta ética paralisou por completo. Nada se aprovou com relação à prisão em segunda instância, nada se aprovou com relação a fim de foro privilegiado e vários outros temas que aqueles que estão se beneficiando querem evitar, não é? Há esperança, senador? Esperança sempre há, esperança sempre há. Dificuldades sempre existem na vida também, não se pode desanimar. Nós continuamos lutando e é preciso aprender a cada dia e reforçar as esperanças e continuar lutando. Um dia nós vamos chegar lá. Obrigado pela sua presença aqui no Paraná no Ar.